Alô, bom dia, pessoal. Bom dia. Como que eu posso dizer? Aqui tá meio frio, ainda não vi a tal praia, ainda não vi como é que é essa rua. E só tenho cuidado mesmo das minhas plantas e lido. E desenhado. Aliás, eu vou mostrar para vocês o meu último desenho. Meu último não, o que eu fiz recentemente, mas ainda não acabei. Eu tenho que acabar. Quer dizer, minha vida tem sido sentada na poltrona. Numa poltrona. Antiga, muito antiga. Porque vocês sabem que eu não gosto de coisas novas. Nada contra quem gosta, mas eu não gosto. Então, porque as coisas velhas carregam com elas histórias. Por mais que você não tenha conhecido quem foi o dono desse objeto velho, mas com o tempo você começa a escutar. Escutar, não escutar direitinho no ouvido. Você começa a entrar em conexão com aquele objeto. E no que você entra em conexão, você acaba chegando à história daquele objeto. Nem que essa história tenha sido criada por vocês. O importante é que aquele objeto tem uma história. Mas o que eu ia dizer? Eu estou aqui, amparada pela minha querida bengala, que passou a ser também uma resgatadora de coisas que caem no chão. Quando um lápis cai no chão, eu uso para puxar o lápis. Porque, na verdade, também eu tenho esse problema. Eu seguro algo, de repente, aquele algo cai da minha mão. É muito louco, né? Mas, no mais, eu estou por aqui relendo a biografia de São Luís, que foi feita pelo Jacques Le Goff, que eu considero o maior historiador da história. Ele é fantástico, adoro o Jacques Le Goff. Para quem quiser uma história bem contada a respeito da história, eu aconselho o Jacques Le Goff. Aí estou aqui com o meu Jacques Le Goff de bolso, relendo o pobrezinho, grifando de novo algumas coisas que me passaram desapercebidas. Estou relendo esse, estou relendo também esse aqui que é fantástico, que é A Epopeia do Pensamento Ocidental. Esse livrinho, quer dizer, é um livro consistente. Nesse livro, o Joseph Campbell, que é incrível, ele consegue... Não, é do Richard Tarnas. Cara, porque... Joseph Campbell é uma frase grande do Campbell aqui na capa, assim. Ele escreve, é como uma introdução ao livro. Mas o autor é o Richard Tarnas, que é muito bom. Você
Nesse livro você tem um apanhado fácil do que foi a história até hoje, da antiguidade até hoje. Meu Deus do céu, o que eu escrevi aqui? Misterioso ou mistérios do pensamento cristão, meu Deus do céu. Eu mesma me confundo às vezes com o que eu escrevi ao lado de um parágrafo. Aí é terrível. Aí esse aqui, que é um dos meus livros mais nostálgicos, que é um livro que é muito importante para mim, que é do Cornford, A Teoria Platônica do Conhecimento. Foi o único livro em espanhol que eu li até o final sem entrar em atrito com a língua, porque eu tenho problemas com o espanhol. Espanhol, por incrível que pareça, quando a gente estava nos Estados Unidos e vinham pessoas, tinham muitos latinos, geralmente da Argentina, do Chile, de alguns lugares assim. E aí eles vinham falando espanhol, Ronaldo entendia tudo, menos eu. Eu não conseguia entender, até hoje. Não consigo computar a língua nos meus ouvidos. Mas esse livro, A Teoria Platônica do Conhecimento, foi o único livro em espanhol que eu li do início ao fim, entendendo tudo, porque eu consigo ler e entender tudo da língua, mesmo sem ter estudado essa língua. E é fantástico. No mais, estou aqui, já mostrei, estou nos últimos retoques dessa minha série de... Deixa eu ver de quê. O que poderia ser? No início eu pensei em fazer uma série astrológica, fazer um desenho de cada signo. Até fiz o primeiro que foi... acho que foi touro, uma coisa assim. Aí depois o próprio desenho se desvencilhou desse significado, essa coisa que eu acho fantástica no desenho, no mundo do desenho. Você começa com um projeto, tá? E de repente ele desanda e desabrocha e vai entrando por outros atalhos, por outros caminhos. E eu gosto disso, talvez porque eu me identifique muito, porque eu sou uma pessoa que sou meio destrambelhada falando. E escrevendo eu consegui, porque hoje eu não escrevo mais. Eu consegui costurar direito essa quantidade de informações que me vinham de cada capítulo, sabe? Então, estou fazendo isso. E é engraçado, é engraçado. Eu nunca pensei... Eu, no outro dia, com a minha amiga Silvia, minha amiga de infância, que eu já falei para vocês, e que eu reencontrei na internet, foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente voltou a ter as conversas malucas que a gente sempre teve desde pequenas. Então, no outro dia, com minha amiga, com Silvia, eu estava pensando, perguntei para ela,
Que engraçado, a gente pensou em tudo, a gente pensava em tudo, menos na morte, na nossa morte, que um dia a gente ia morrer. Ela falou, pô, Márcia, é mesmo, a gente não pensava nisso. Nós vimos, eu me lembro quando a gente viu, nós vimos dois caixões. Um do moço do 8º andar, um moço que morava no 8º andar, que um belo dia se suicidou. E claro que ele não ficou apodrecendo dentro do apartamento, porque naquela época as pessoas, amigas e familiares, estavam sempre em contato. Você tinha um amigo, ele estava sempre em contato com você. Contato mesmo. E ele não ficou podre dentro do apartamento, como hoje a gente vê pessoas que literalmente apodrecem dentro das suas casas e ninguém, repara. Eu leio muito sobre essas coisas. Eu digo, meu Deus do céu, aí comentei com o Silvio. Então, o único caixão que a gente viu, que a gente nem viu como é que ele estava dentro do caixão, foi esse moço do 8º andar. E o outro foi qual? Foi o de Nurimar. Nurimar era uma moça muito bonita mesmo. E ela namorava um rapaz que morava no nosso prédio. A Nurimar morava no prédio do lado, 200. Nós morávamos no 186 da Paissandu. E essa moça morava no 200. E era do lado mesmo, do lado. Não sei por quê, porque de 186 para 200 é um número meio como que ficou do lado, mas tudo bem. Então, nós morávamos assim, e a Nurimar era uma moça muito bonita, que namorava esse moço, mas só que esse moço um dia foi para, acho que foi na Ilha do Governador. Naquela época, a praia da Ilha do Governador era linda, era bonita, era limpa, não era o que depois se tornou. Então ele foi mergulhar numa pedra, que é uma coisa foi meio impensada, porque uma pedra sempre tem pedras embaixo. Uma pedrona que sai, que rompe do oceano, pode escrever que tem pedras embaixo. Ela tem uma turma de pedras que a defendem. Então, o que aconteceu? Ele mergulhou, e quando ele mergulhou, ele caiu de uma forma que quebrou a coluna dele, uma coisa assim, e ficou paralítico. Então, Nurimar sempre não o abandonou em momento algum, continuou namorada dele, todo mundo comentando, meu Deus do céu, uma moça tão linda namorando essa pessoa e tal e coisa. E ela continuou a namorar. Aí, o que aconteceu? Um belo dia, foi engraçado, que eu às vezes eu me sinto até culpada, porque a Nurimar era uma delícia de pessoa. Ela não espantava as crianças, não se falava, estou muito ocupada, não posso falar e tal, essa coisa. Não, a Nurimar, meu Deus do céu, você procurava Nurimar, e ela te ouvia durante 3 horas, você narrando um extraterrestre que apareceu
na sua janela, e como a nave que ele chegou, essas coisas bem da imaginação infantil. E o que aconteceu? Eu devia ter uns 10 anos de idade, uns 10 anos. A Nurimar, eu estava esperando a Nurimar chegar, porque ela chegava sempre da escola, porque ela estava ainda na escola, claro, no último período, que na época chamava científico. Havia o científico e o clássico. O clássico era a matéria ligada a humanas, e o científico não, as ciências. Aí, o que acontece? Ela chegou da escola e eu esperando lá do 186, da porta, do portão do 186, para ver se Nurimar chegava. Até que ela chegou. Aí, quando ela estava entrando, eu a ataquei. Fui lá, fiquei do lado dela. Nuri, eu tenho alguma coisa para falar para você. E Nuri, eu tenho que falar. Era sobre o pensamento, alguma coisa assim. O pensamento realizar aquilo que você pedia, aquilo que você queria. Até hoje eu tenho isso. Quando eu começo a pensar demais em alguma coisa, quando ela surge, eu digo assim, deu certo. Quando ela surge na minha vida, às vezes, quase sempre ela não surge na minha vida. Mas, em todo caso, eu penso sobre ela, que já é um aparecimento na vida, o pensamento sobre ela. Aí, eu estava, não sei o que eu estava encafifada na cabeça. Aí comecei a falar com Nuri e ela quase que ficou tonta comigo, despejando. Se hoje eu já sou uma pessoa destrambelhada, imagina aos 10 anos de idade. Aí o que aconteceu? Ela falou, Márcia, por que você não sobe comigo? A gente lancha. Falou em lanche. Com 10 anos, era a mesma coisa que dizer assim, vamos lá, porque lá tem um quarto cheio de brinquedos, tem isso, tem aquilo outro, sorvete grátis, isso e aquela coisa. Aí eu subi com ela, ela morava no 6º andar do prédio do lado. Inclusive da minha janela, do nosso prédio, dava para ver, sempre, Nurimar. Aí ela chegou, vamos comigo e tal, lá fui eu. Aí quando nós chegamos, a gente foi direto para a cozinha. A casa, o apartamento, naquela época os apartamentos eram imensos e tinham cozinhas imensas. Não como essa cozinha que eu tenho aqui, que é um horror de pequena, que para mim eu já não consigo travar uma relação com ela. Aí o que acontece? Eu me lembro que ela fez um misto quente pra gente, pra eu e ela, pra mim e ela, pra eu e ela. Fica estranho, né? Para nós duas. Um misto quente e a famosa, incrível Coca-Cola. Porque eu vou explicar. Na minha casa, e na casa de muitas outras crianças, haviam regras. Então, uma das regras da minha casa é que refrigerante só no final de semana. Só. E se você tivesse se comportado durante a semana.
Então, meu Deus, imagina, Coca-Cola, sem precisar prestar contas do teu comportamento, sabe, era mesmo que ganhar na loteria 3 vezes seguidas. Aí o que aconteceu? A gente tomou e comemos o sanduíche, tomamos a Coca-Cola e eu desandei a falar. Notícias da semana inteira, o que aconteceu, tararaca, tataticas e tatatacas. E de repente ela olha para mim e diz assim, Marcinha, poucas pessoas eu permiti na vida que me chamasse de Marcinha. Uma delas foi Norimar, a outra foi o Novaes, Carlos Eduardo. Aí, o que acontece? Ela chegou para mim e falou assim, Marcinha, você não leva a mal, mas eu tô com muito sono. Bem que eu reparei que eu estava falando com ela e ela abria a boca, o negócio de sono assim, sono. E eu vou tirar um cochilo. Você se importa? Eu falei, não, amanhã eu acabo de falar o que eu tinha para falar, meu Deus do céu. Eu acho que ela morreu por causa disso. Achando que no dia seguinte eu ia bombardeá-la de novo com uma versão infanto-juvenil da Bíblia. Eu acho que eu devia ser um negócio assim. Era sempre muitas coisas que vinham na minha cabeça e a Nuri era uma das poucas pessoas que me ouviam. Ela falou, vou dormir, tirar um cochilo e amanhã você passa aqui. Tudo bem. Acabei de comer o meu sanduíche, a Coca-Cola e desci. Desci e fui para o meu prédio e, obviamente, fui para casa, depois desci para brincar de polícia e ladrão, que era a brincadeira que a gente mais gostava, eu e Silvia, porque era uma oportunidade da gente esmurrar os meninos que perseguiam a gente a semana inteira. Aí, principalmente um que era um demônio da Tasmânia, era um menino chamado Virgilinho, meu Deus do céu. Aí, né, fui dormir e tal, mas como eu sempre dormi com antenas para ficar desperta se alguma coisa ruim acontecesse, porque eu já contei para vocês que a minha casa era um espetáculo à parte. Aí, o que aconteceu? De repente eu escuto assim, não, ela morreu. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí saí do meu quarto, abri a porta e fiquei ouvindo o que eu podia ouvir, né? Porque era um corredor estreito, não era tão estreito, mas era um corredor que era muito comprido, que tinha o meu quarto, o quarto do meu irmão, e tinha um outro quarto dos meus irmãos, e tinha um outro quarto que era para quando hóspedes viessem. Aí o que aconteceu? Aí escutei, comecei a escutar, ela tinha morrido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, até no outro dia eu estava rindo com a minha prima Neuza, falando sobre isso. Porque eu durmo parecendo uma freira. Eu cubro a cabeça todinha assim, e fico assim, ó. E o que aconteceu? Foi ali que eu comecei a cobrir a minha cabeça, a partir desse dia. E Nurimar
ninguém, eu não consegui entender nada disso. No dia seguinte eu soube que ela morreu, ela foi dormir, olha só, ela foi dormir e não acordou nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Eu acho que ela teve uma doença estranhíssima, porque ela dormiu e não acordou nunca mais. Aí o que aconteceu? Ela sempre que me via junto com meu irmão Marco, ela dizia que ela só saberia nos distinguir, porque nós éramos muito parecidos quando pequenos, pelo cabelo. Aí eu tive a ideia fantástica que me acompanha até hoje. Eu falei, ai meu Deus, ela vai vir aqui, o fantasma dela vai vir aqui me visitar. Tudo bem, eu adorava Nurimar, agora fantasma, Nossa Senhora, eu não quero ver pintado nem a ouro. Aí eu tive a brilhante ideia de, se eu cobrir os meus cabelos, ela não vai saber que eu sou eu. Imagina, então quem foi? Olha a minha cabeça. Eu não raciocinei que ela poderia pensar, o fantasma poderia pensar o seguinte, uau, cadê a Márcia? Não, essa é a Márcia. Essa é a Márcia. Porque, de repente, ela resolveu se cobrir a cabeça e tal coisa. Eu não pensei nisso. Eu achei que devia ter várias pessoas, crianças, e com isso eu não apareceria sendo eu. É muito complicado, mas a cabeça de uma criança é complicada. Aí, é bem complicada. Aí o que aconteceu? Passei a dormir assim. E volta e meia eu penso em Nurimar. Passei a ter problemas também com sono. Sono, para mim, é uma coisa que me apavora. Se eu pudesse, eu ficaria acordada a vida inteira sem dormir, porque foi terrível. Mas o que eu queria falar sobre a delicadeza daquela época. A Nuri, ela estava com uns 17 anos. Naquela época, as meninas se guardavam. Não era essa coisa que hoje em dia você vê. Então era muito difícil você saber de alguma menina do teu meio social que tinha engravidado, coisas assim. Era praticamente impossível. E a Núria era uma menina que se guardara. Então, de manhã, mais ou menos 10 e pouco da manhã, ou quase 11 horas, alguém foi lá em casa e disse: Márcia, a Núria está passando no Jardim do 200. Eu pensei que ela tinha acordado e que as pessoas pensaram que ela tinha morrido, mas ela tinha acordado e aparecido de novo, bela e formosa. Não, ela estava... Quando eu cheguei no 200, o caixão dela estava descendo e ainda estava aberto para quem quisesse ver. E foi um negócio assim muito, ao mesmo tempo que foi horroroso, pavoroso para mim, mas ao mesmo tempo foi poético, porque ela estava com uma pintura, sabe, uma coisa, ela estava linda, ela estava vestida de noiva, com aquele diadema aqui de flores, com um véuzinho que descia,
E do caixão saía perfume, aromas, um aroma fantástico. Mas mesmo assim eu fiquei com medo. Mesmo assim eu fiquei com medo. Eu olhei para a Nuri e eu me lembro que eu toquei no braço dela e estava gelado, estava gelado. E ela seguiu em frente, o corpo seguiu em frente com o caixão e tal, aí teve o enterro. As crianças não foram ao velório nem ao enterro, porque naquela época crianças não iam, não participavam dessas coisas. Então, a Nuri virou um personagem da minha história, inclusive em relação ao sono. Até hoje eu tenho medo. Minha mãe morreu dormindo. Morreu dormindo. E então foram as duas pessoas que eu conheci que morreram dormindo. E a Nuri mexeu com minha relação com o sono. Então eu era adolescente e eu não dormia. Não dormia mesmo. Até a adolescência eu praticamente não dormia. Até hoje, eu durmo cerca de 3 horas, 4 horas por dia. Por causa de quem? Nurimar. Que eu sempre vou dormir pensando, ai meu Deus, que eu não morra dormindo. Que eu diga as últimas palavras, coisas assim. Eu agora estou acompanhando até, eu já disse para vocês que eu me amarrava no Ozzy Osbourne. E eu estou acompanhando os depoimentos. Principalmente da mulher dele e da filha dele. E falam das últimas palavras dele. Então, é bonito. Alguém vê que está indo embora e tem o direito da fala. Agora, morrer dormindo é golpe baixo. É um golpe baixo que você leva. Mas tudo bem, todo mundo acha que é melhor, mas sei lá, não sei não. Não sei. No mais é isso, como que eu tenho passado, sem sair de casa, como sempre, as coisas acontecem e viram romances na minha cabeça. E eu gosto disso. No dia eu pensei, talvez se eu escrevesse um outro livro, eu escreveria sobre isso, sobre essa clausura que eu me presenteei, mas o que é uma clausura que você se presenteia consciente. O que acontece? Então acontece assim, coisas assim, você pega uma história, um fato desse tamaninho e a tua mente, a tua criação emerge. Uau! Não passa nenhum carro buzinando do lado, não passa alguém que esbarra em você e só conta fatos inúteis, idiotas. Aí é super legal. A clausura me dá a oportunidade de reler pela 30ª vez a teoria platônica do conhecimento, do Cornford. Coitado desse livro, ele está tão velhinho. Mas ele para mim é além de a leitura ter sido fantástica, mas ele também me faz um bem terrível, porque eu consegui ler um livro inteiro em espanhol,
uma língua que eu detestava, continuo detestando. Não gosto do som dela, não gosto. Gosto de alguns boleros cantados em espanhol por uma mexicana, que aliás que a maior parte daqueles boleros belíssimos que a gente escuta foram feitos por uma mulher, uma mexicana. Então é bárbaro. Mas no mais... na adolescência eu gostava do Chris Montes. Ele cantava. Tinha um disco dele, e até hoje eu me lembro desse disco. Que ele cantava músicas em espanhol. E eram belas, eram bonitas. Hoje eu não tenho mais saco, não, porque eu acho que ele deu sabe, o acompanhamento, eu não sei o que foi, os arranjos ficaram muito caricatos. Mas ele cantou músicas assim belíssimas em espanhol. Mas é isso. Um beijo grande e um super dia. Sexta-feira, uma super noite para vocês. Bye. Tchau. Como que apaga essa porcaria? É no quadradinho preto, Márcia.